Boa noite, irmãos. Essa já é minha quarta tentativa de gravar. Eu sempre fico nervosa, erro, então dessa vez eu achei melhor. Vai do jeito que for, tá? Tava me preparando para falar com vocês, né? E para mim é sempre um desafio falar para a câmera. Não é fácil, gente. A gente se prepara, a gente lê, a gente estuda um pouco, a gente, né, tem nossas conversas internas com Deus, mas nem sempre o que a gente conversa com Deus a gente quer falar em público, né? E, enfim, eu vou compartilhar com vocês um texto que tá lá em Filipenses 3. Ai, Senhor, vamos lá. No versículo 4, Paulo tá falando sobre si mesmo, né? Ele fala assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Os irmãos de Tatuí que me ouvem pregar com mais frequência sabem que eu gosto muito do livro de Filipenses. É um livro que eu tenho um carinho especial. Não sei se porque é muito, parece que é regado de amor, assim. Cada vez que Paulo fala da igreja de Filipos, ele fala com um amor, sei lá, excedente, assim, transbordante. Muito carinhosa a maneira como ele se dirige aos irmãos. Mas nesse tempo que a gente tá em casa, eu tenho meditado em algumas coisas e eu até já comentei algumas vezes com os irmãos em Tatuí sobre esse texto, que Paulo não fala de coisas, as coisas que ele deixa para trás, ele não fala de coisas ruins. Você já pensou nisso? Ele não fala de pecado, ele não fala de coisas assim desprezíveis, ele fala de coisas boas, da sua herança familiar, da sua herança histórica como judeu. Ele tinha uma consciência de quem ele era, de onde ele se situava religiosamente, politicamente. Ele tinha uma consciência de, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, né? E poucas pessoas têm essa consciência de quem são, essa convicção de a quem pertence, né? Qual é o seu propósito na vida. E Paulo, ele tinha um propósito na vida. Ele era um fariseu, ele era um zeloso das leis de Deus, um zeloso na perseguição da igreja, desses malucos de igreja, né? Que era naquela época, ele não conhecia o Senhor ainda. Então, ele não estava falando de coisas consideradas ruins. Ele estava falando de coisas boas, de convicções que ele tinha. Então, eu comecei a analisar isso, né? Como nós somos orgulhosos das nossas convicções pessoais.
como nós temos, assim, enchemos a boca para falar, puxa vida, é isso que é o certo, isso, eu tenho muito isso, né? Eu já comentei várias vezes que eu gosto de estar certa, mas o Senhor tem me levado a repensar algumas coisas. E Paulo, nessa versão da NVI, eu achei muito interessante porque eu sempre tive uma visão de que ele falava que todas essas coisas boas ele considerava como lixo, como se fosse uma coisa a ser jogada fora. Nessa versão na NVI, eu não sei se está correto com o original, tá? Mas ele fala que ele considerou como esterco. Eu vou ler de novo para vocês, tá? Ai, Senhor. Cadê? Aqui, no versículo 8. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Que todas as nossas convicções, elas fermentem em nós, potencializem em nós o nosso conhecimento do Senhor. Que elas nos levem a buscar mais o Senhor, a buscar nele a certeza. E é tão bonita a maneira como ele fala, eu quero ganhar a Cristo, não por merecimento, não é merecer o Senhor, porque é impossível nós merecermos o Senhor Jesus, merecermos o seu sacrifício, mas ganhar no sentido de eu quero fazer valer a pena e ser encontrado nele, pertencer e ser pertencido, né? Pertencer a ele, entendendo que ele está aqui, ganhá-lo, entendendo que ele já me ganhou, que é um relacionamento, o melhor relacionamento que a gente pode ter é com o Senhor, verdadeiro, porque nós somos dele. E Paulo, ele fala que ele considera todas essas coisas como se fosse um adubo para que ele vá além do conhecimento natural das coisas, além da busca natural das coisas, das explicações cotidianas das coisas, que ele quer o Senhor e que a gente nesse tempo busque isso, que a gente não fique preso a ideologias, a achismos, às mudanças que nos causam ansiedade, mas que a gente se apegue ao Senhor e que essas coisas, nossas convicções, as nossas certezas, nos fortaleçam mais no Senhor, produzam em nós, como Paulo fala lá também em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, um caráter aprovado, né? Que essas situações que nós passamos possam depurar o nosso caráter a fim de que a gente amadureça como filhos, amadureça como pais, amadureça como irmão, né? Não é fácil você viver 24 horas convivendo com as pessoas dentro da nossa casa. A gente está acostumado a ter rotina. Você sai de casa, vai trabalhar, aí você volta na hora do almoço ou não, aí você vai buscar o filho fica lá não sei quantas horas na escola, agora você está tendo que conviver com essa família, né? Então que essas situações nos amadureçam e produzam em nós um caráter aprovado. Aqui continuando, e ele fala aqui no versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Então ele não entendia que ele estava ok, no top, né? Ele ainda estava numa caminhada. Mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade
Devemos ver as coisas dessa forma. E se alguém em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Nós já temos uma vivência, né, de fé, de relacionamento com Deus, de relacionamento com a igreja, que é a nossa base. Então, a partir daqui, nós vamos prosseguir, continuar a amadurecer no Senhor. E sobre isso, tem um texto que eu achei muito interessante, uma comparação que eu não tinha pensado nessa visão, que fala daquele texto em que Deus leva o profeta até uma olaria e fala para ele observar o oleiro. E aí ele descreve no texto, né, que o oleiro estava fazendo uma obra com o barro e o barro, por algum motivo, se desfez na mão do oleiro. E o oleiro, ele não tentou reparar aquela peça, passar um super bonder, eu vou consertar aqui. Não, ele desfez, pegou aquela mesma matéria-prima, deve ter limpado e fez uma nova coisa. Que bonito isso. Que muitas vezes a gente acha que todas as coisas na nossa vida, nós precisamos consertar os nossos erros. E tem coisas que não temos como consertar, né? Tem erros que nos levaram a amadurecer. Tem erros que fizeram com que nós caíssemos na realidade, percebêssemos, puxa vida, eu preciso tomar uma atitude diferente. Como é que eu vou consertar um erro? Não estou falando sobre não pedir perdão, não se consertar, não é isso. Mas muitas vezes a gente fica tentando mudar coisas que já passaram. Mas a gente pode entender como o Senhor, que pegou aquele barro, que pega a matéria-prima da nossa vida, pega a Jane cheia de defeitos, explosiva, muitas vezes ansiosa, muitas vezes acha que sabe tudo, né? Briguenta. Deus pega toda essa matéria-prima e fala: você quebrou? E você, meu irmão? Você quebrou nesses dias? Alguns conceitos seus quebraram? Algumas visões da sua vida se desfizeram? As minhas, sim. Meu pensamento com relação a muitas coisas, à igreja, a mim mesma, ao meu relacionamento familiar, estão sendo desfeitos e feitos de novo. Então, esse é o nosso desafio. Em olhar para as coisas que Deus faz, que Deus permite na nossa vida, e não ficar tentando dar um jeitinho, passar um super bonder, ou voltar ao que era. Nosso desafio é falar o que o Senhor vai fazer. E criar em nós, nesses dias que estamos prestes a nos encontrar de novo, eu tô até emocionada. Que tá para acabar, gente, esse tempo, essa quarentena. Logo, logo a gente vai se ver e muitas coisas vão mudar na nossa vida comunitária de igreja. Crie expectativa no seu coração. Crie expectativa para o que Deus vai fazer. Né? Que a gente tenha essa convicção de que Deus faz novas todas as coisas. Não só num dia, quando Ele voltar, mas dia a dia na nossa vida. Muitas coisas Ele desconstrói, pega aquela massa, vamos fazer de novo? Vamos fazer melhor? Vamos refazer? Pega aquela massa da Jane, aquele potinho. Esse potinho aqui tem coisas que eu posso usar de uma maneira diferente, porque ela está quebrada. Então, se você se sentiu desconstruído nesses dias, porque algumas convicções foram abaladas, você é normal. Tá? Então, crie expectativas para o que Deus vai fazer. Converse com a sua família.
sente na mesa, como eu falei no domingo passado, enquanto a gente ministrava o louvor, muitas vezes a gente fica muito tempo dentro de casa e a gente não se abraça, não dá um beijo, não demonstra aquele afeto. Então, o desafio e a nossa tarefa, falo para mim, falo para vocês, é dar um passo e criar expectativas no Senhor, criar expectativas do que Ele vai fazer na sua vida, individualmente, nos seus relacionamentos e na nossa vida comunitária. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que essa palavra de alguma maneira possa te abençoar. Amém? Não se esqueça de orar junto com a sua família, que o Senhor te abençoe, fiquem com Deus e crie expectativas. Um beijo.